Boa noite a todos. Peço a todos que fiquem de pé. Pedir oração aqui. Pedir a Deus que ilumine os nossos pensamentos, as nossas ideias, que dê discernimento, que cuide dos nossos pensamentos, das nossas palavras, que dê muita coerência e tranquilidade para nós, para retomar os trabalhos da Câmara Municipal, sempre com seriedade, honestidade, dignidade, respeito, e que assim a gente consiga fazer o nosso trabalho. Pai nosso, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 74ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Sejam todos bem-vindos, os vereadores desta casa, já aí com 1 ano e 7 meses deste mandato, a imprensa local, todos os nossos servidores que sempre nos atendem com tanta tranquilidade e competência, a todos que nos acompanham através da internet, das redes sociais. Boa noite também ao meu secretário da mesa, ao meu vice-presidente, Rodrigo, a todo mundo que faz parte, né, da Casa do Legislativo, uma casa tão importante, de muito respeito, e que tem construído um trabalho muito importante e muito digno aqui da nossa cidade. Começando, como de praxe, nós iniciaremos agora votando a ata da 73ª sessão que aconteceu anterior ao recesso. Eu peço aos senhores que votem. E para quem nos acompanha, a ata desta reunião está aqui presente, tá? Vocês encontram também no site da Câmara Municipal. E quem gosta aí de assistir aos vídeos e saber o que aconteceu na última sessão, basta olhar no nosso Facebook da Câmara, ou no nosso canal do YouTube, ou então no site da Câmara Municipal de Três Pontas. O vídeo está lá, a reunião fica toda gravada e eternizada ali nas redes. Devidamente aprovado, nós iremos agora para a aprovação da ata da 4ª reunião extraordinária, que foi aquela reunião que a gente fez na quinta-feira,
Votou toda? Tá, então essa quarta ata também já estava inclusa, tá? Foi uma ata em que nós aprovamos ali 3 itens de urgência, né? Antes mesmo do nosso recesso. Nós passaremos agora para a leitura das cartas protocoladas e expedidas por esta casa, tá? Passo a palavra agora ao secretário para ele ler aí quais os projetos que chegaram nessa casa para análise das comissões que acontecerão amanhã, na terça-feira, e também na quarta-feira pela manhã. Com a palavra, o secretário da mesa. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente também, Rodrigo. Boa noite aos senhores vereadores, vereadora Valéria. Boa noite também ao João Paulo, Marlene, que estão aí sempre conosco. Cumprimento também a imprensa local, as pessoas também que nos assistem de casa, via Facebook, YouTube. É sempre um grande prazer ter você conosco, ou presencial ou também online, assistindo a reunião aqui. Senhor presidente, não temos matérias protocoladas, temos os projetos de leis que serão votados, mas temos um convite oficial. Primeiro encontro legislativo regional, conectando cidades. Esse encontro foi desenhado especialmente para unirmos as forças dos nossos municípios, debatermos soluções reais para o dia a dia das câmaras e trocarmos experiências práticas que valorizam e preparam nossos mandatos para o futuro. Contaremos com um ciclo de palestras dinâmicas focadas em temas essenciais para a atuação parlamentar e o desenvolvimento das nossas comunidades. Sua presença e sua voz são fundamentais para consolidar o protagonismo do poder legislativo em nossa região. Na data dia 11 e 12 de agosto, horário a partir das 9 da manhã. Local, plenário da Câmara Municipal. Lembrando que é um convite da Câmara Municipal do município de Liberdade. Bom, pessoal, essas foram as correspondências, senhor presidente. Então agora nós passaremos ao pequeno expediente, e no pequeno expediente os vereadores podem usar a tribuna por 5 minutos para falar aquilo que eles consideram relevante por ordem de inscrição. O primeiro inscrito nessa noite é o vereador Antônio Carlos de Lima. Boa noite, senhor presidente, com o cumprimento demais membros da mesa, senhores vereadores, vereador Valéria, imprensa, em nome do João meu sobrinho, demais pessoas que nos acompanham aqui no plenário, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Minha fala é breve, apenas queria agradecer aqui ao senhor prefeito, secretário de obra, Alisson, secretário de esporte, Marrom, Ronaldo, que também faz parte da Secretaria de Obra, pelo apoio, manutenção do ginásio lá do Distrito Quilombo Nossa Senhora do Rosário, para que acontecesse a nossa festa, que acontece todos os anos, a festa de Nossa Senhora do Rosário. Mais uma vez, graças a Deus, foi um sucesso, parte religiosa, parte festiva e, principalmente, graças a Deus, agradecer também aqui a Polícia Militar que lá esteve presente, mas, graças a Deus, mais uma vez, nenhum probleminha de nada, graças a Deus, que eu acho que o mais importante para nós, eu acho que o que a gente fica mais feliz de realizar essa festa no Distrito Quilombo é que, graças a Deus, 3 dias de festa, claro que existe bebida, no sábado a festa durou até 2 horas da manhã e, graças a Deus, nenhum probleminha. Então, quero agradecer todas as pessoas que lá estiveram, participaram, pessoas que doaram brinde para ajudar na festa. Meu muito obrigado e Deus lhe pague. Passaremos agora a palavra ao vereador Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa, vereadora Valéria, vereadores, público presente, imprensa, pessoal que está em casa, funcionário da casa. Nessa segunda-feira, a volta do recesso, queria estar chegando aqui para dar algumas notícias boas, mas não posso deixar de falar.
peço aqui ao senhor prefeito Luiz Carlos da Silva, que dá a transparência no que aconteceu no Executivo, está acontecendo, os comentários, um desvio de mais de R$1 milhão pelo uma funcionária ou um funcionário. Peço aqui, em nome de toda a população, que venha à tona o que está acontecendo. Se é verdade, se é mentira, porque a população tem que saber, e essa casa também tem que saber. Se é boatos, não podemos acusar ninguém, né? Mas peço aqui à imprensa, a todos, que o senhor Luizinho, toda a sua equipe, traz a verdade à nossa população. Independente qual é o funcionário ou a funcionária. Se é verdade ou se é mentira. Eu não estou acusando ninguém, mas a população tem que saber. A população transpontânea. Fico triste se for verdade. Estourar isso na administração do Luizinho, que todo mundo sabe que está fazendo de tudo para levar a Três Pontas à frente. Né? Fico alegre se descobrir quem for, e não pode passar a mão na cabeça de ninguém, se for verdade. Tem que ter Ministério Público, os órgãos competentes, para prender, é a verdade. E triste por ser um representante do povo, junto com a nossa população, se for verdade, é triste. Corrupção, se for um funcionário de confiança, não é mais ainda. E que tem que vir limpo, saber o que aconteceu, porque tem mais funcionários da pasta que são pessoas ótimas, são da Secretaria de Fazenda, são honestos. Então tem que apurar os fatos, senhor prefeito. Se for mentira, ótimo. Se for verdade, tem que ser punido. Então esse vereador vem aqui hoje falar e cobrar o que está acontecendo. Nós não podemos falar ainda o que aconteceu, mas temos que trazer o fato aos olhos da população transpontana e dos órgãos competentes. E se for fato real, peço aqui que essa casa, futuramente, que faça uma sindicância para nós também apurar os fatos. Eu acho que é direito do presidente da casa de nós fazer uma comissão. Então, é isso. Não podemos esconder esse fato. O outro fato que eu trago aqui, que às vezes eu fico triste, pessoal, alguns empresários, algumas pessoas me culparam de eu segurar o projeto dos terrenos lá do Quarti. Eu segurei os projetos porque vai ser à venda esse terreno, a leilão, para saber aonde vai ser aplicado o dinheiro, que deve ser em torno de 4 a 5, 6 milhões ou mais. Então, o Executivo mandou os documentos. O dinheiro arrecadado lá vai ser aplicado lá no Distrito Industrial, para as pequenas empresas. Então, ele mandou em documento que vai fazer isso com essa verba. Então, a casa aqui não podia votar um terreno para vender esse terreno ou para ir para leilão sem nós não ter, a gente ter um documento. Isso aqui não é porque eu sou contra, eu sou a favor do desenvolvimento. Só que tem pessoas que já falam que não deve. Tem que ser sério. Então, ficou na minha comissão, eu sou relator, relatei os fatos, que não tinha documento do que ia fazer com o dinheiro, com a verba. Agora já tem. E torço para os empresários que compraram esse terreno, que dá mais emprego para a nossa cidade. Não sou contra o desenvolvimento, mas na hora correta, na hora certa. Eu não segurei os projetos, só pedi documentos, igual outros vereadores aqui também fizeram. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria de saudar aqui o ex-vereador, foi vereador nessa casa aqui por 20 mandatos, né, Sérgio? Quase vitalício. Seja bem-vindo, viu? Ex-presidente dessa casa, muito querido por todos nós. Eu passo a palavra agora para o vice-presidente dessa casa, que é o terceiro inscrito no pequeno expediente, e eu gostaria de chamar a atenção para a fala dele
como uma pessoa que trabalha há muitos anos como investigador, como policial civil, e sabe, assim como todos os policiais, todo mundo que trabalha na segurança pública e também no judiciário, que em toda polêmica, todo escândalo, né, exige um rito. O jurídico, ele tem um rito, e esse rito precisa ser seguido. Gostaria de falar que esta casa, ela está atenta, todos nós estamos cientes das coisas que estão ocorrendo, estamos a par, estamos acompanhando, de olhos atentos, e se tem uma coisa que é indiscutível, é o caminho da honestidade. O caminho do correto é um só. Não existe trilha, não existe cortar caminho. O certo é um caminho só. E é nisso que a gente vai se apegar agora e buscar. Então eu passo a palavra agora ao vice-presidente. Senhor presidente, Miller Bueno de Andrade, cumprimento também o senhor secretário Matheus Dias, cumprimento a vereadora Valéria, cumprimento os demais vereadores, cumprimento os servidores da casa, cumprimento a imprensa, o público que aqui nos acompanha, nosso ex-vereador Sérgio e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, como já bem dito por Vossa Excelência, nós fomos surpreendidos por essa informação de um possível desvio no âmbito do município de Três Pontas. Gostaria de deixar claro também que no nosso ordenamento jurídico vige o princípio da não culpabilidade, ou seja, a pessoa só pode ser considerada culpada ao final de um processo penal em que seja assegurada a ampla defesa, o contraditório e todos os meios inerentes à sua defesa. Então aqui ninguém está fazendo nenhum juízo de culpa. O que está apurando nesse momento é que, no âmbito de uma auditoria realizada na Secretaria de Fazenda, constatou-se possíveis desvios de recursos públicos, efetuado por um servidor ou uma servidora de carreira, ou seja, concursado. Esse material já está de posse da Polícia Civil, nós já levantamos, apreendemos esses materiais, apreendemos esses extratos bancários, está em fase de investigação. No momento que o município detectou essa possível fraude, acertadamente a Procuradoria-Geral e o chefe do Executivo, nosso prefeito Luizinho, afastou cautelarmente o servidor para ele não ter acesso às investigações, de modo que as provas e os elementos informativos estão todos preservados. E isso tramita no âmbito da Polícia Civil. O nosso delegado de polícia fez contato com o Ministério Público, também já está ciente da situação. Só que detalhes da investigação eu não poderei passar, ninguém pode passar, porque tramita sob a égide do sigilo. Fato é que há indícios contundentes de desvio de conduta. A gente lamenta essa situação, trabalho com crime quase todos os dias, né? Diuturnamente trabalho com crime. A gente sabe que a mente do delinquente ou do infrator, ela é perversa. Se constatado ao final do processo, eu espero que ela seja, ou ele seja responsabilizado, mas o município, assim como os órgãos competentes, farão todo o seu trabalho investigativo com esmero, com zelo, para trazer para a população de Três Pontas a verdade dos fatos e, de fato, doa a quem doer. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Agradeço, Rodrigo, pelo esclarecimento. Eu passo a palavra agora ao quarto inscrito, o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, com cumprimento a todos os vereadores, vereadora Valéria, funcionários da casa, imprensa aqui presente, meu amigo, ex-presidente dessa casa, Sérgio Eugênio Silva, público de casa, boa noite a todos. Tem gente, senhor presidente, que é tão covarde, para não falar outro nome, falar que é vagabundo, que posta as coisas na internet e corta a gente para a gente não ver o que ele está postando. O tanto que o sujeito é malandro. Esse sujeito
falou sobre uma emenda que a gente conseguiu, R$1 milhão para fazer a estrada aqui da Capela do Padre Vito. Esse dinheiro já está liberado para a prefeitura. Só que foi feito um acordo entre o prefeito e o deputado. Eu estava presente, os dois conversou no telefone, ficou combinado desse dinheiro. E o Coelho também estava junto, certo? Isso foi um acordo dos dois. Eu tenho certeza que se ele for no prefeito, o prefeito vai explicar para ele o dinheiro, sobre o dinheiro. Tenho certeza que o prefeito não vai mentir, que se ele mentir, eu chamo ele de mentiroso na cara. Ele tem que ser um homem e falar tudo que foi acontecido. Esse rapaz ele não deve estar sabendo que não é só esse 1 milhão. Tem mais dinheiro. Foi aprovado nessa casa, umas 2 sessões atrás, uma verba de R$686 mil para pai. Certo? Deve ser para folha de pagamento. Será que ele quer que eu fale quem vai receber desse dinheiro? Às vezes ele quer que eu fale. Eu não tenho cargo de confiança na PAI. Nem aqui, nem em outros lugares. Certo? Às vezes as pessoas têm vários. Pessoa que tem cargo de confiança. Se eu provar que eu tenho um cargo de confiança, eu pago o salário dele. Será que ele faz o mesmo? Eu queria que ele fosse homem e fizesse o mesmo. Então, quando eu for prefeito, esses cargos vão acabar. Esses cargos que a pessoa só vai lá e não recebe. Só recebe e não trabalha. Esses cargos indicados aí por pessoas. Então, isso aí eu vou cortar. Não vai ser desse jeito, não. Será que ele tem medo de perder a teta? E tem mais verba, gente. Não é só essa, não. Esse deputado federal mandou mais. Se ele quer saber, já está disponível para a prefeitura 700 mil para comprar 2 vans que ele falou que não vinha. Só não comprou até hoje, já faz 1 ano que esse dinheiro está aí. Pela incompetência da administração. O dinheiro está disponível para a prefeitura. 2 vans para transportar aluno da educação. Então, só não comprou pela incompetência. Tem mais 200 mil para a Vila Vicentina. Tem mais 720 mil que é para os postos de saúde. Tem mais 500 mil que é para 5 escolas do Estado. Tem mais outra emendinha de 100 mil que é para a Vila de novo, que foi 2 projetos. E esse deputado teve apenas 498 votos em 3 pontos. Ele não teve 22 mil, não. Só 498 votos. Certo? Então, esse sujeito precisa ficar ativo, largar uma de estar conversando piada e trabalhar. Esse mesmo sujeito falou aí, sobre um outro deputado, o deputado mais votado do Brasil, que mandou uma verba de quase 1 milhão. Até o Serjão estava junto na época, foi bom o Serjão estar aqui. Que veio 500 mil para o hospital, que eu tenho certeza que se ele for lá, o Michel vai explicar para ele sobre esse dinheiro. E os outros 400 mil era para a cobertura da quadra lá do Catumbi, que já faz quase 3 anos, e esse dinheiro, ele não construiu a quadra até hoje. Será que eles têm alguma coisa contra o pessoal do bairro Catumbi? Porque o dinheiro está disponível. A administração deve ter alguma coisa contra. Certo? Ou então ele não deixou fazer. Então, tem umas coisas assim que dá raiva do caboclo ficar falando bobagem, certo? Esse rapaz, ele tem medo, acho que ele tem medo, ele provoca a gente e a gente não apoia o candidato dele. Será que ele tem medo de perder a teta e o candidato sair? Sabe por que eu não apoio? Porque tem gente igual a ele lá, por isso que eu não apoio o candidato dele. Só porque tem gente igual a ele. Pessoas que não é confiável. Pessoas assim que ninguém gosta. Eu quero o bem do povo 3 pontos. Eu não quero essas coisas para o povo 3 pontos, não. Então, se ficar com mentira, essas coisas para mim não servem. Por isso que eu não apoio o candidato dele. Muito obrigado, boa noite, senhor presidente. Vamos falar também, espero acabar sobre o tempo. Então, eu queria que ele falasse sobre as taxas de lixo, que ele não fala, sobre a circular, poderia falar sobre isso, por que ele fica quieto? Falar das emendas é muito bom. E falar das emendas, precisa apurar as emendas do deputado federal mesmo. Tem muito deputado que pega carona nas emendas aí, e ele sabe disso. Então, vamos apurar todas as emendas, ver se ela é verídica mesmo. Tem muito deputado que pega carona nas emendas e fala que dele a vez não é. Passamos agora a palavra para a quinta inscrita, a vereadora Valéria
Excelentíssimo senhor presidente, do qual cumprimento a mesa, funcionários dessa casa, vereadores, imprensa, público presente, Sérgio Silva, nosso companheiro de sempre. Muito obrigado também pela presença, Marlene, João Paulo, sobrinho do Antônio, sempre aqui também. Muito obrigada. E o público que nos acompanha, meu boa noite. Retornamos hoje os trabalhos legislativos após um recesso parlamentar, né, senhor presidente? Embora as reuniões ordinárias tenham sido suspensas neste período, o trabalho não parou nesta casa. Então, como membro da comissão de recesso, eu permaneci à disposição da Câmara Municipal, analisando todos os projetos que deram entrada neste período, cumprindo nossa responsabilidade de garantir a continuidade dos trabalhos legislativos sempre que necessário. Eu aproveito para comunicar uma decisão importante, senhor presidente. Em razão de questão política, eu decidi afastar-me durante este período eleitoral das atividades da Escola do Legislativo e também da coordenação do Parlamento Jovem em Minas, funções que exerci com muito orgulho e dedicação. Eu faço isso por uma convicção pessoal e por respeito também aos princípios que sempre nortearam a minha vida política, pública. Esses programas, eles pertencem à Câmara Municipal, aos nossos estudantes e à comunidade. Eles são um patrimônio e também de formação política dos jovens, e devem permanecer ainda acima de qualquer interesse eleitoral. Eu deixo essas funções com a consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido. Nós finalizamos recentemente agora a etapa do grupo de trabalho, que a gente chama de GT, do Parlamento Jovem, e a partir de agora os trabalhos seguirão para as etapas regional e estadual, e que contarão com o acompanhamento dos servidores desta casa e dos vereadores que tiverem a disponibilidade para representar nossa Câmara. E eu conto com vocês. Eu gostaria de pedir ajuda para vocês neste período e que, se puder, algum vereador que estiver e tiver essa disponibilidade, que acompanhe os trabalhos na regional e na estadual. Eu tenho absoluta confiança de que o excelente trabalho desenvolvido continuará, porque o Parlamento Jovem não é um projeto de uma pessoa, é um projeto institucional, consolidado, reconhecido em Minas Gerais e construído por muitas mãos, pela Assembleia de Minas, pela PUC Minas, por servidores dessa casa, pelas escolas, pelos professores, pelos monitores, estudantes, pelos vereadores, né, porque todos aprovaram, todos dão apoio quando a gente precisa, num aperto, todos apoiam. Eu não posso queixar. E que todos que acreditam nessa formação cidadã da nossa juventude. Eu quero agradecer, senhor presidente, pelo apoio de tudo que eu precisei também, todo o apoio que a gente e os meninos precisaram. Eu agradeço aos servidores da Escola do Legislativo, desta casa, aos colegas vereadores, que como eu mencionei, na hora do aperto, né, e da necessidade ali, todos ajudam, os meninos quando eles precisam. Às escolas parceiras, aos professores, às famílias, principalmente os nossos jovens, que fazem do Parlamento Jovem um verdadeiro exemplo de participação democrática. Eu seguirei exercendo meu mandato de vereadora e procuradora da Procuradoria da Mulher, com a mesma responsabilidade, dedicação e compromisso que sempre pautaram minha atuação, honrando a confiança que a população de Três Pontas depositou em mim. O meu muito obrigada. Passaremos agora a palavra ao professor Popó. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente Miller,
nossa vereadora Valéria, demais vereadores, o público que nos acompanha aqui na pessoa do meu companheiro de vereança, aí, o Sérgio Eugênio Silva, a imprensa na pessoa aí do Francisco, a Silvana, né, os servidores da casa. Com relação ao que o Coelho falou e o Rodrigo falou também, na hora que o Luizinho ficou sabendo, eu estava junto com ele. E ele falou que era para tomar as atitudes cabíveis na mesma hora, né? E pelo que eu estou sabendo, não posso afirmar nada, isso não aconteceu na administração dele. Já vem acontecendo há algum tempo, né? Eu tentei até entender como que é, estou procurando entender, mas e vamos esperar, mas gostaria de parabenizar o Luizinho por ter tomado a atitude correta, que é fazer a investigação, né? Vamos aguardar os fatos para ver. E eu queria anunciar, a gente vai fazer uma divulgação bacana, tudo. Eu consegui para o município 1.000 vacinas de V10 para cães e de V3 para gatos, que são aquelas vacinas que evitam algumas doenças, né? São 800 para cães e 200 para gatos. Vai ocorrer dia 25 e dia 26, nós vamos fazer uma divulgação, né? Vai ser lá no Mercadão Municipal. E também vai ser o início da chipagem dos cães e gatos aqui do nosso município. Aí nós vamos fazer. Já quero até agradecer aqui a nossa parceira Maíra, que disponibilizou a fazer a chipagem, né? Porque a vacina vai vir uma turma, né? Que é uma ONG que chama Parceria, que mexe com cães e gatos, que eu conseguia, e a Maíra fez essa gentileza de ceder 2 dias do serviço dela para poder começarmos aí a chipar os animais. Muito obrigado. Com a palavra agora, o último inscrito nessa noite para o pequeno expediente, o vereador Maciel Ramos. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, secretário Matheus, vereadores, vereadora Valéria, funcionários dessa casa, público aqui presente, imprensa escrita e falada. Eu venho aqui externar minhas condolências e meus sinceros sentimentos aqui sobre o falecimento de uma pessoa muito querida da comunidade do Cascavel, que é o Sr. Tião Pichelli. Então, um homem de muita fé, de muito caráter. Então, é uma perca irreparável para a sua família, para toda a comunidade das Esmeraldas, Cascavel, aquela região no entorno lá. Então, fica aqui meus sinceros sentimentos aqui, né? Muita força para a família, para o Érico, para o Isaac, para o Lúcio, né? Que são os filhos, e tem as filhas também, que não me recordo o nome aqui, mas fica meus sinceros sentimentos para eles aqui. E hoje também, eu fui procurado por uma mãe de alunos lá das Bananeiras, questionando que no começo, antes desse recesso escolar, das férias escolares, eles já estavam tendo dificuldades para vir estudar na parte da tarde. E então pediu para mim ver com o chefe, hoje que é o chefe do transporte escolar, que é o Gilson. E aí eu liguei para ele, conversei bastante com ele, foi uma conversa produtiva. Ele explicou o que está acontecendo, que tinha um ônibus que está faltando só trocar o para-brisa, mas com a burocracia, tudo o que estava acontecendo, essa troca agora de comando do transporte escolar, ele teve que ceder o ônibus, que é o Creitinho, que é o motorista que faz a linha lá, parou, Vitinho, né, para fazer o lado ali de perto do entorno do quilombo. Então, ficou sem um ônibus para atender. Mas que vai continuar mandando o carro para buscar as crianças. E até ela falou, assim, a gente não quer falar sem por maldade nem nada, mas ela ficou um pouco assustada, disse que o motorista saiu
meio cantando pneu, então ela ficou um pouco assustada e pediu para a gente ir. Sim, pedir para eles ter um pouquinho de atenção, o motorista dos ônibus também, né, ter um pouquinho mais de atenção nesses dias agora, muita poeira, muita areia, as estradas rurais estão escorregadias, poeirentas, então com pouca visibilidade. Então, para ter esse cuidado, tá, com os alunos, né, que todo o pai e a mãe confia os alunos nos motoristas, então que tome um pouquinho de cuidado, né, andar um pouquinho mais devagar. Eles pediram isso também. E outra coisa, amanhã também, eu queria estar conversando com o Alex, que é o secretário de obras, que o Duque, que é um morador ali também da comunidade ali, 4 acidentes em frente à casa dele em 2 semanas. Então, e justamente por isso, essa questão das estradas estar com pouca visibilidade, escorregadia, tem uma curva meia fechada. Então, ele pediu para mim falar com o Alisson, dar uma atençãozinha para ver se consegue abrir um pouquinho a estrada, tirar um pouco dessa curva. Então, 4 acidentes em 2 semanas, eu acho que é meio assim, incompatível, né? Tem alguma coisa errada. Então, até ele falou em questão de redutor de velocidade, eu falei para ele que fica complicado. Na estrada de terra, que é difícil sinalização, que não tem como pintar, então pode até agravar mais. Mas estarei conversando com o Alisson amanhã para ver o que pode ser feito. E, no mais, uma boa noite a todos aí. Nós passaremos agora a ordem do dia. Nós temos 10 itens na pauta, porém chegou um ofício para que o 155 fosse retirado da pauta hoje. E aí nós, então, analisaremos 9 projetos. Peço a atenção de todos os vereadores, porque agora eu passo a palavra ao secretário para devida leitura. Boa noite a todos novamente. De forma especial também, queria cumprimentar o Serjão, ex-vereador dessa casa, e pessoa que eu tenho muito respeito também. E lerei o primeiro item. Primeiro item, projeto de lei do Executivo número 148 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a execução do projeto Revitalização do Parque Aquático e de Convivência Integrada. Apoio à criança e ao adolescente com transtorno do espectro autista pela APAI. Com autoria, Executivo Municipal. Então temos aí um valor destinado à APAI. Peço aos senhores... passo a palavra à vereadora. Eu só gostaria de dizer a importância de um projeto, porque nós estamos aí dentro do parlamento, trabalhamos, né, a inclusão de pessoas, né, com deficiência e neurodivergência. E o transtorno espectro autista entra na neurodivergência, né? O quanto que é importante, o quanto nós aprendemos sobre a neurodivergência este ano. Eu fiquei assim encantada com o tema. Eu não achei que a gente ia desenvolver tanto quanto nós desenvolvemos. E eu fiquei admirada com a atuação dos meninos até o momento em relação ao entendimento, à defesa de propostas e as propostas que eles lançaram. Que eu gostaria que todos os vereadores depois tomassem conhecimento dessas propostas. Então, é muito bom esse projeto. E é bom a gente frisar o trabalho que a APAI faz há mais de 50 anos na cidade de Três Pontas e o quanto isso foi importante para o desenvolvimento, né, de várias gerações de pessoas que eram tidas como minorias, como inferiores, eram muitas vezes humilhadas, e hoje nós temos aí vários espaços de inclusão na cidade de Três Pontas e graças, grande parte disso, ao trabalho da APAI. Peço aos senhores aí que votem essa destinação para que haja essa revitalização do parque aquático, que é aquela piscina, né, onde eles fazem os treinamentos com as pessoas que possuem a deficiência. Devidamente aprovado, passaremos agora ao segundo item. Segundo item, projeto de lei do Executivo número 149 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a execução do projeto complementar de saúde para idosos em acolhimento institucional, a ser desenvolvido pela Assistência Vicentina de Três Pontas, com autoria Executivo Municipal.
Falamos de APAI e agora falamos de Vila Vicentina, né? Que trabalho importante que a Vila faz também na cidade de Três Pontas. Passo a palavra para o vereador. Boa noite a todos mais uma vez, né? A nossa Vila Vicentina também com um grande trabalho e a gente fica aí, vamos votar, a Vila aí cada dia crescendo mais para servir, porque peço aí aos empresários também, não só do dinheiro público, mas as empresas que sempre tem grandes empresas que olham pela PAI. Então, quero agradecer, que olha pela Vila. Então, a gente quer agradecer também. E voltando um pouquinho na PAI, o grande trabalho da PAI também. Hoje uma pessoa falou assim para mim, eu fiquei assim, dei a resposta para ele, que na PAI, no hospital e na Vila gasta muito dinheiro. Mas quando a pessoa fica de idade, nem um tratamento de uma pessoa sã, ela dobra, tudo é mais caro. Quando tem uma criança na PAI com deficiência, é tudo mais caro. E no hospital, doença, que seja a pessoa que está tudo dobra, não é assim. Não, é onde que doença, né? E voltando só na PAI um pouquinho, o nobre vereador falou lá, do deputado, do Dimas, foi R$636 mil e 200 mil para a PAI, né? Da briga que está dando esse contexto sobre o asfalto. A verba já chegou. Depende do senhor prefeito. Então, o segundo item aí, peço aos senhores que votem. R$192 mil destinado ao projeto complementar de saúde para idosos, que é concluído aí e executado pela Vila Vicentina. Devidamente aprovado, passaremos agora ao terceiro item. Terceiro item. Projeto de Lei do Executivo número 150 de 2026. A presente proposição tem por finalidade aquisição de medicamentos para o componente básico da assistência farmacêutica, com autoria Executivo Municipal. Então aí a compra de medicamentos voltados para a farmacinha. Peço aos senhores que votem. Destinação importante aí para a população. A gente sabe que muita gente depende desses remédios para continuar tendo o tratamento devido. Devidamente aprovado, vamos para o próximo item. Quarto item. Projeto de Lei do Executivo número 151 de 2026. A presente proposição tem por finalidade futura aquisição de equipamentos e material permanente, como computadores e equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Transportes e Obras, com autoria Executivo Municipal. Peço aos senhores que votem. Valor de R$35 mil para a compra de equipamentos eletrônicos para a Secretaria de Transportes e Obras. Aprovado, passaremos ao quinto item. Quinto item. Projeto de Lei do Executivo número 152 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, devido à atualização da previsão de repasses promovida pela Resolução número 11001 de 2026, objetivando o custeio das ações e serviços de saúde prestados pela Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis, com autoria Executivo Municipal. Então, uma verba destinada à Santa Casa de Misericórdia. Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, vamos para o próximo item. Sexto item. Projeto de Lei do Executivo 153 de 2026. A presente proposição tem por finalidade manutenção de vias públicas urbanas e rurais, serviços
prestados através da Secretaria Municipal de Transportes e Obras, com autoria Executivo Municipal. Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, vamos agora ao próximo item. Sexto item. Projeto de Lei do Executivo 153 de 2026. A presente proposição tem por finalidade manutenção de vias públicas... Sétimo. Sétimo item. Projeto de Lei do Executivo 154 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a aquisição de materiais esportivos para atendimento de projetos, escolinhas, eventos e treinamentos esportivos, com autoria Executivo Municipal. Gostaria de frisar que é uma emenda parlamentar do deputado estadual Mário Henrique Caixa. Passo a palavra ao vereador. Boa noite mais uma vez, né? Quero agradecer aqui o Caixa, toda a sua equipe. As verbas que vem chegando, são 100 mil no projeto aí da Secretaria de Esporte, do Marrom, de todos os bairros, né? O secretário vem trabalhando e a gente, todo dinheiro captado no âmbito estadual e federativo, serve ao nosso município. Então, por isso que a gente temos que ter zelo com os deputados que ajudam a Transponta mais. Eu acho que é o respeito. E eu vejo pessoas aí que dizem que gostam de Transponta, mas não respeita quem está ajudando também. Então, tá aí, ó, 100 mil reais para as crianças carentes, né? Eu agradeço também. Ao Caixa. Agradeço também, em nome desta casa, ao deputado Mário Henrique Caixa por essa destinação. A gente sabe que essas escolinhas são muito importantes, porque tira a juventude aí das ruas e no contraturno da escola eles têm acesso a essas escolinhas de esporte, incentivando o esporte aí para essa geração toda. Então peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado. E agora nós vamos direto para o projeto 156, que é o 9º item. 9º item. Projeto de Lei do Executivo número 156 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a execução do termo aditivo de ampliação de metas do convênio cujo objetivo é a atualização do sistema de gestão de acervo da Biblioteca Municipal Celso Brant, conforme justificativa da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, com autoria Executivo Municipal. É importante também frisar que a Biblioteca Pública Celso Brant, ela é de responsabilidade da Secretaria de Cultura. Muitas vezes as pessoas acreditam que, por ser biblioteca, faz parte da educação, né? Não é a Secretaria de Educação, é a Secretaria de Cultura, tá certo? Então peço aos senhores que votem, é uma destinação aí de um valor voltado à Secretaria de Cultura, que vai ser destinado aí, então à Biblioteca Pública Celso Brant. Devidamente aprovado, vamos então ao último item da noite. 10º item. Projeto de Resolução 001 de 2026. Dispõe sobre a aprovação das contas relativas ao exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Três Pontas. Processo número 112.0986 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Com autoria, mesa diretora. Algumas pessoas indagaram hoje pela manhã, quando saiu a pauta da Câmara Municipal, o fato de ser a aprovação de contas de 2021, achando que estava errado, escrito errado. É porque quando se trata de prestação de contas é demorado, ainda mais quando envolve Tribunal de Contas, uma série de questionamentos. Então, por isso que só agora nós estamos falando, tá? E trouxe esse projeto para a pauta. Peço aos senhores que votem. Gostaria de frisar também que todos esses projetos foram analisados e estudados pelos vereadores nas comissões. Isso, na verdade,
é a relevância e a importância que se tem, né, que mesmo durante o recesso a gente tenha uma comissão destinada ao estudo desses projetos. Porque se não houvesse isso, hoje nós teríamos uma pauta vazia, né? E aí a gente segura todas as amarras, olha, Santa Casa, a PAI, tanta gente esperando esses recursos para poder executar aquilo que elas desejam, que elas sonham para atender a população. Então é muito importante mesmo ter essa comissão de recesso para que os trabalhos da Câmara Municipal não parem. Devidamente aprovado, nós iremos agora para o grande expediente, os últimos 30 minutos da nossa sessão. Eu aproveito esse momento para convidar todos para acompanhar no nosso portal da transparência os gastos da Câmara Municipal durante este mandato. Isso foi fechado com muito zelo pela nossa contabilidade, pelos nossos servidores. Está lá no portal da transparência da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Três Pontas, tá certo? Tudo que a Câmara utilizou. Uma Câmara, graças a Deus, muito enxuta, muito transparente, e a gente fazendo um trabalho, graças a Deus, com muita excelência desde então. Passo a palavra agora ao primeiro vereador inscrito, que é o vereador Geraldo José. Boa noite mais uma vez. Trago aqui, presidente, a nossa população transpontana, a todos os funcionários públicos de Três Pontas. O que a gente, como representante do povo, tem a dizer numa segunda-feira dessa? Vamos dizer amarga para o nosso município, porque não podemos deixar de falar. Amarga em todo sentido, para essa casa, ao funcionário público, a nossa cidade. Por que eu digo o acontecido na Secretaria de Fazenda do município de Três Pontas? Onde tem pessoas íntegras, pessoas ótimas, honestas, que trabalham corretamente para o nosso município, funcionário de carreira. E aonde que tem essa conversa que tem de desvios de dinheiro público. Sei da lesura do secretário da pasta, do chefe Aguinaldo Correia, né? Um cara íntegro, Vaguinho, um cara íntegro, e outras pessoas. Não tem nada apurado. O secretário hoje passou mal, porque é um homem muito honesto. A gente não podemos culpar aqui o prefeito Luiz Carlos da Silva, porque se veio à tona, se o Ministério Público, Polícia, está sendo investigado, vai chegar até o culpado ou a culpada. Que deixa a gente triste. Né? A gente vê aí a situação do município, tantas lutas, ainda não foi aprovado nada contra ninguém, mas tem que vir à tona a nossa cidade. Eu acho que a gente não podemos esconder essas coisas. E que, graças a Deus, se vem acontecendo de anos e anos, descobriu agora nesse mandato. É triste, magoa, mas faz parte da vida pública, dos setores públicos, aonde que eu sempre, toda segunda-feira, toda semana, eu cobro aqui transparência, franqueza, honestidade, né? Que nós temos 1.700 funcionários, que às vezes um funcionário atrapalha todos. Eu acho a lesura, Deus daquele que barra nossas ruas, pessoas honestas, daqueles que estão aí há 30, 40 anos na prefeitura, igual o Serjão, está aqui nos prestigiando, que trabalha numa pasta pesada também, que saiu daqui pela porta da frente, faz um grande trabalho, e outros funcionários. Então a gente fica por entender. Eu torço que faça uma bela investigação. Quem que for culpado não pode passar a mão na cabeça. Tem que ser punido. Se é um vereador, estava cheio de polícia para prender. Estava a imprensa, a televisão, estava todo mundo em cima. Que seja um funcionário público, que é concursado, se é de confiança, tem que ser punido. Infelizmente. Às vezes não vai dar em nada, mas tem que ser verificado. Então, a Secretaria do Município de Fazenda de Três Pontas,
senhor Aguinaldo, pode contar comigo, que eu sei da sua lesura, da sua honestidade para o nosso município. Às vezes uma pessoa errada complica todo mundo. Nós não podemos julgar ainda o prefeito, né, que o prefeito, como vamos falar que o prefeito é culpado, que o secretário de Fazenda é culpado. Temos que achar quem fez isso. Então é isso que eu peço à população, que tenha tranquilidade nessa hora, que os fatos vai chegar corretamente. Há outro assunto hoje, igual o vereador Roberto falou de deputados aqui, eu só rebato deputado quando chega de paraquedas, quando chega a eleição. E quero deixar aqui o compromisso do Coelho vereador, do Roberto, do pastor Luciano, do deputado federal Dimas Fabiano, do Mário Henrique Caixa, com Três Pontas. Eu acho a pessoa que falou isso, rapaz, uma pessoa tão inteligente, e fica envolvendo em coisas. Deixar para ele que nós não somos contra Três Pontas, não. Só que eu acho que Três Pontas parou da hora só de um grupo político. Só de um grupo político. De querer mandar no nosso município. Não. Eu, Roberto, pastor, nós estamos por bem. Nós estamos por bem da cidade. E esse 1 milhão já chegou nos cofres públicos. Igual o Roberto falou, o senhor vai lá e fala com o prefeito. Como foi destinado esse dinheiro? Esse dinheiro foi captado do governo federal, mas para o Luizinho investir na saúde e tirar R$1 milhão que foi permitido pelo Luizinho para ser investido no asfalto da faxina. Agora, se o Luizinho mentir, aí não tem jeito. Porque eu estava de prova, o Roberto estava de prova. Nós não mentimos. Eu não quero. Eu quero que o Diego vença as eleições, que o Caixa vença as eleições, que o Dimas vença as eleições, que é ótimo para Três Pontas. Eu não quero briga, eu não quero rancor com ninguém. Eu quero que a minha cidade cresça. Igual me citaram essa semana aí, que saiu aqui dentro dessa casa, eu sei como é que funciona aqui. Que eu segurei o projeto dos terrenos. Sim, estava com o Robertinho, eu peguei vista, porque não tinha documento explicando aonde que vai o dinheiro. Eu sou relator da Comissão de Justiça e Redação. Aí lá na frente dá um problema com esse dinheiro, eu vou relatar o quê? Se eu não relatei no dia do projeto, se eu não pedi documento. Aí já sai daqui que eu sou contra, que o executivo já joga, que eu não sou contra, que eu sou a favor do desenvolvimento mais certo, correto e honesto. Com documento. Porque já teve vereador nessa casa aqui antigamente que responde até hoje por causa de terrenos. As empresas interessadas lá são idôneas, dão vários empregos, milhares de empregos da nossa cidade. Sou a favor do desenvolvimento mais certo. Vender um bem público sem saber onde vai o dinheiro, nós não podemos aceitar. O presidente sabe. Eu não fiz nada errado. Eu fiz o que a lei me permite. O que eu aprendi dentro dessa casa e nos cursos que eu vou. Eu não posso deixar essa casa aqui sem documento. Esse documento vai servir para nós, vereadores, cobrar o prefeito futuramente. Então, acho que tenha calma, vai ser votado, mas tudo na tranquilidade, tudo na forma da lei, com os documentos certos. Eu não quero atrasar o lado de empresário, o lado de ninguém. Eu quero que a minha cidade desenvolva, mas corretamente, sem eu ter que responder lá na frente. Não está vendo o que está acontecendo aí? Sempre eu falo, dinheiro público, coisas públicas, são sérios. Não podemos errar, nem aqui, nem lá. Porque qualquer hora quem erra, pega dinheiro público, o helicóptero chega às 5 da manhã. E eu gosto de dormir até às 8 da manhã. Tem alguma coisa a falar, Roberto? Passa a palavra ao vereador Maciel.
Boa noite a todos novamente. Eu queria fazer só um complemento nessa conversa que eu tive com o Gilson. Ele explicou também que lá na Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, está com dificuldade na questão de, por exemplo, um local adequado para os mecânicos que trabalharam, que isso não é de hoje, né? Então, na compra de peças, estão tendo um pouquinho de dificuldade, questão de licitação, mas está começando a engrenar. Então, ele pediu para a gente viabilizar, tentar ajudar na questão de melhorias na estrutura física, para melhor, os mecânicos conseguirem trabalhar melhor. Borracheiro, está acabando, está quase que sendo contratado, está quase pronto a questão de contratar o borracheiro, que essa é uma grande dificuldade também. Você ter a frota de um ônibus escolar que tem na nossa cidade, nós não temos um borracheiro. Então, fica difícil, né? Ia chegar os pneus, não tinha quem trocasse. Então, agora está... E esse espaço físico, principalmente, que é um local com cobertura para os mecânicos, porque também fica difícil até de cobrar. Uma pessoa trabalhar um dia de chuva, um dia com o sol muito quente, não tem o local adequado para trabalhar, né? Falta. Então, eu ainda comentei com ele que eu vou fazer o possível. Nós, todos empenhados também, eu sei que todos os vereadores têm essa questão em mente de tentar contribuir para a melhoria desse espaço, para melhor execução do serviço público dos mecânicos aqui na frota escolar de Três Pontos. Muito obrigado. Gostaria de encerrar essa reunião falando que a Câmara está acompanhando, nós estamos atentos. Antes que isso, inclusive, fosse falado publicamente, nós já estávamos cientes e atentos. Isso não pode ficar realmente com dúvidas, com entrelinhas. Então nós estamos atentos, a população saberá. A gente precisa respeitar também o trabalho da Polícia Civil, que é de investigação. A gente tem que ter cuidado também com as coisas que nós falamos, distribuímos, replicamos, porque isso lida com vidas, com publicidade, com dinheiro público. Então a gente tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que a gente fala e diz. Esta casa está atenta. Se for necessário, né, montar uma comissão de CPI, de análise, a gente vai fazer, mas é respeitando o rito e o ritual do Judiciário e da própria Polícia Civil e Ministério Público. Então, agradeço a presença de todos, seguimos firmes e com a convicção de que o caminho certo é um só, e a gente continua aqui com a nossa transparência e a nossa honestidade. Um grande abraço, todos estão convocados a estar conosco na próxima segunda-feira, às 18h30, nesta casa. Um grande abraço.